A gente vai começar com a Create App, porque antes, o que acontecia? Antes, deixa eu mostrar aqui no código. Eu vou pegar o exemplo daqui mesmo, tá? Antes, o que acontecia? Se eu quisesse, por exemplo, criar esse name app aqui, eu tinha que instanciar uma nova instância do Vue para poder usar o data, os métodos e tudo mais, ou uma função computada. Aqui eu só preciso importar o define component do Vue, que ele já traz tudo isso importado para mim, e eu posso usar direto no código, sem ter que importar fazer uma instância, tudo manual, colocar aqui tipo new Vue e depois instanciar tudo de novo. Aí colocar o data, colocar o métodos, entendeu? Cara, Ele já... desculpa que eu perdi a explicação do começo. O que não podia no Vue 2 e agora pode no 3? na verdade, não é que não podia, seria a instância do Vue. Fazer uma instância do Vue para poder usar os métodos aqui dentro, métodos e os caramba 4, a computed e tudo mais. Fazia isso antes, certo? Aham. E agora, tipo, não é que ele não faz isso mais. Ele faz, só que já está dentro da importação com o Vue aqui. Então eu não preciso mais importar uma nova instância e tudo mais, e dentro dela poder usar o que a gente chama de Composition, né? Que na época me fugiu a memória, mas não era Composition API na época. Eu não lembro qual era. Beleza. Agora, só importando do Vue direto, já dá para usar isso. E é isso. O app, agora, né, que também já era dele antigamente, só que quando a gente queria, por exemplo, usar uma biblioteca externa, ou acessar um componente, a gente precisava de uma instância do Vue de novo, diretamente, e só que aí eles trocaram porque não é recomendado. Aí, em vez disso, o que a gente faz? Agora a gente importa o app do app.vue, que aí ele já traz todas as instâncias que geralmente teria no AppVue, que a gente também ia ter que fazer toda a configuração manual e tudo mais. Ele já faz isso aqui pra gente hoje em dia. A rota também, igual a gente mostrou lá na Create App, ele também importa uma função que vai trazer a configuração dele, padrão. Aí a gente importa o Create Router from Vue Router. Vou mostrar aqui. Que a gente vai usar na nossa classe de rotas. Só achar aqui. Aqui. No caso, eles chamam de record roll, né? E a gente importa da Vue Router, e aqui a gente pode ter acesso a todas as rotas, com todos os atributos da rota e tudo mais, o path, o name. E antigamente não era bem assim. Ele tinha uma configuração, mas, como posso dizer, não era bem um padrão. Tu podia, sei lá, tu tinha que fazer uma configuração bem mais pesada para te poder usar o Vue Router, e aqui ele já simplificou tudo pra gente. Ué. Cadê minha apresentação? Tá. Agora a gente vai para a parte da Vuex, que é a parte de stories e tudo mais. E aqui, para falar bem a verdade, eu não mudou muita coisa para mim.
Até porque, pelo que eu pesquisei e tudo mais, a maneira que a gente já usava antes não é muito diferente do que a gente usa agora. Tu pegou, né, o Vue 2 bastante, tu sabe como é que é. O que a gente tem mais agora é que a gente tem uma constante agora que a gente chama de Create Story, que ela também vem daquele conjunto de importações que eles já importam grande parte da configuração padrão do Vue ou da Vuetic. Então, muita coisa tu não precisa mais configurar na mão. Ou tu não precisa mais de uma configuração prévia, ficar voltando toda hora na documentação para ver como é que cria. Ele já tem a configuração aqui dentro desse import, e aqui tu só pode usar de boa na Constant Story, e aqui tu vai guardar teu getter, tua annotation e tudo mais. Composition API. Aqui foi uma parte que mudou bastante do Vue 2 para o Vue 3. Alguém entrou aí? O Marcos, ele tava tentando entrar, eu liberei ele agora. Ah, o Marco velho. Opa, beleza? Beleza, mano. Tá, como a gente montava antes o nosso código? Em cima ficava o template, que é o HTML, todo mundo já acha normal. E o que mudou foi aqui embaixo no script. Por quê? No script, antes, tu tinha a importação do Vue e tudo mais, tu declarava como data, que era o teu método para te tratar os teus dados. Tinham métodos que era para te só declarar método, para também não ficar algo muito bagunçado. Só que eles perceberam depois que isso ficou meio redundante. Não ficou mais tipo algo muito, como é que eu posso dizer, objetivo. E também que ele não parecia como é no código JavaScript em si, né? A gente precisava saber exatamente quais as propriedades eram acessíveis no template e quando você dava um this, você tinha que já ter na cabeça o que você estava retornando para o seu template ou o que você estava puxando para o seu template, entendeu? E isso ficava meio confuso, podia ter 1 trilhão de métodos ali ou 1 milhão de variáveis que tu usa no teu template, só que tu não sabia o que era o quê. Tu não sabia o que retornava, o que tu ia precisar, nem nada disso. Aí eles vieram com o Composition API, que agora tu separa no método setup, e no método setup ele vai retornar um objeto, e dentro desse objeto é que tu vai ter o controle do que tu vai usar no teu template e o que tu não vai usar. Por exemplo, aqui eu poderia dizer que, deixa eu ver alguma coisa aqui, data notifier, vamos pegar só um exemplo. Esse método getData aqui, ele não era assim, ele retornava um ID para te usar em outro lugar. Se tu tivesse outro ID aqui que retornasse também dentro dessa função, para se tu quisesse pegar ele para usar no teu template, mas já tivesse declarado de outra forma em outro lugar, tu não saberia que tu estaria retornando. Por exemplo, aqui retornava um ID e aqui em cima tu tinha uma const, por exemplo, const ID. O que tu vai estar retornando aqui? O que tu vai estar puxando aqui? Não tem, fica meio redundante fazer dessa forma. Até porque não tinha essa separação aqui. Os métodos eram tudo dentro de um objeto só. Não tinha esse controle. Agora tu tem. Se eu quisesse retornar esse ID aqui no template, era só colocar aqui no return e para poder usar dentro do meu template. Sem muita confusão. Eu sei exatamente o que eu estou pegando para retornar. Eu tenho mais controle.
não ficar algo muito abstrato mais. E também eles tiraram, né, o método data, o methods também, mas não é que você não pode mais usar. Se eu quisesse, por exemplo, pegar aqui e colocar aqui antes de setup data, como era antigamente, e colocar aqui meus dados, os meus métodos, uma const data, eu posso fazer isso ainda. Entendeu? Eu posso fazer que não ia dar erro no meu código. Eu posso declarar aqui um método que também não ia dar erro. Eu posso usar. Mas eles decidiram implementar dessa forma que fica melhor. Alt recebe function. Se eu quisesse fazer dessa forma, eu poderia também, sem nenhum problema. Aqui colocar a minha função e depois dar um retorno nela. Mas essa maneira aqui fica algo bem mais controlado, bem mais conservado, e você entende exatamente o que está voltando para o seu template para ser usado. Porque muitas vezes pode querer fazer uma função aqui que não vai ter utilidade para ela no teu template. É só para tratar um dado. Não vai estar retornando ela. Então, beleza. Outra coisa também que esqueci de mencionar aqui foi a questão dos métodos. Os métodos antes, eles eram criados de uma forma que basicamente quase todo mundo conhece. Você cria a function e tudo mais, a function data, aqui abre o escopo da função. Antes era declarado dessa forma. Agora, eles decidiram jogar tudo para dentro de uma constante. Tipo, essa constante aqui recebe uma computed. Por quê? O que é uma constante? A constante é um dado lá dentro que nunca vai mudar. E uma função, ela nunca vai mudar. Tipo, os comandos dentro dela não vão mudar. Os dados que ela está tratando, sim, podem mudar. Mas ela mesma nunca vai mudar. Então, ela pode ser uma constante. Então, eles decidiram implementar dessa forma, até porque fica mais rápido de acessar essas funções. Eu estava vendo a baixo nível como fica, e tem lá um gráfico, se eu não me engano, é 0,88 milissegundos para acessar uma constante. Então, é muito mais rápido que tu acessar uma função diretamente. E isso também ia gerar outro problema, que seria a reatividade, porque como a constante não muda, não teria como fazer dados dinâmicos. Então, eles também adicionaram esse reactive, que é importado do Vue, que ele transforma um objeto em reativo, mesmo ele estando dentro de uma constante. No caso, esse state aqui, ele tem o load. O load, se não tivesse esse reativo aqui, ele seria false pelo resto da execução da classe, o que não é legal, né? A gente quer dado reativo, então a constante agora ela tem que receber esse reativo aqui, que torna o dado reativo. Esse reativo ele não funciona, ou melhor, ele só funciona para objetos. Por exemplo, esse state recebe esse objeto aqui, que é o load, o form e tudo mais. Para, tipo, const texto, que é só um texto, ele receberia que aí ele torna esse texto reativo também. Texto. E ele também tem que importar do Vue. E aí tu consegue tornar esse texto reativo. Por exemplo, se eu pegar no template um campo que use esse texto aqui como model, ele vai conseguir alterar já. Aí, se eu colocasse assim, ele não ia. Foi uma mudança bem grande, eu diria, que fizeram. E que, tipo, não atrapalha muito a vida e nem complica. Foi uma mudança bem normal mesmo. Aí, tu me pergunta por que eles fizeram isso? Isso que eu não sei explicar, não. As diferenças de JavaScript para o TypeScript. Por que utilizar ele? Bom, JavaScript é uma linguagem de script.
diz o próprio nome. Então, basicamente, não que a única utilização dela seja para isso, mas, de grosso modo, o JavaScript ele é usado só para te controlar a tua página, fazer um script, controlar como é que os dados vão ser, como é que eu posso dizer, organizados para te poder ter uma página bem dinâmica, os teus dados e os teus componentes. Isso é legal, porém, o TypeScript ele ganha muito, mas muito nesse quesito, porque ele é orientado a ele é orientado a objetos também. Então, tu consegue tratar os dados de forma muito, muito melhor. E por ele ser orientado a objetos também, ele tem muito esse lance de tipagem dos dados. Então, tu consegue tratar de uma forma muito melhor não só a tua página, como os teus dados. Tá. JavaScript não é puramente orientado a objetos, ele não é baseado em protótipo, nem possui interfaces. Esse é o lance que eu falei. Tu consegue usar o JavaScript para gerenciar a tua página, para tornar tudo mais dinâmico e tudo mais, fazer validações, mas ele não é puramente orientado a objetos, ele não é feito para isso. Tanto é que ele não precisa nem de um compilador, ele compila direto no navegador, do lado do cliente. Eu não sei porque eu copiei aqui, mas o TypeScript, ele é orientado a objetos, ele tem protótipos, ele possui interfaces, até errado aqui, mas ele possui interfaces, ele possui esse lance de tipagem, até para na hora de tratar os dados, no JavaScript, o compilador meio que tem que adivinhar quais são os dados que tu está trazendo, o tipo dele e de onde ele vem. No TypeScript não, você tem aqui as interfaces e essas interfaces vão guardar os dados, o tipo de dado que essa interface está exportando, tipo Wikidata. Wikidata vai exportar um number. Então isso é bem melhor para o compilador do TypeScript, porque ele já vai ter meio que na memória o que ele tem que retornar. Isso também te evita como é que eu posso dizer, mandar para dentro da interface, para dentro de uma função, um tipo errado, entendeu? Então, antes de dar problema lá no teu código, no site, com ele rodando, ele já dá erro aqui. Por quê? Por exemplo, o Wikidata lá. Wikidata. Wikidata não é desse tipo. O form não recebe nenhum Wikidata. Então, ele já vai dar erro aqui. E o compilador vai te avisar para a tua página não ir com erro, recebendo um dado que ele não está preparado para receber. E tem também a questão do autocomplete, se, por exemplo, o tipo form, que é do tipo torneio. Aqui, ele vai me retornar todos os campos lá do torneio. A categoria, que é do tipo string, o componente, que é um number. Ele vai te auxiliar nesse quesito aqui. O JavaScript faz isso? Ele faz, só que ele não é feito para isso. Ele puramente não é feito para isso. E também não é como se TypeScript fosse uma linguagem nova. TypeScript é JavaScript, só que remodelado para tratar os dados dessa forma. JavaScript não possui verificação de tipo estático e o TypeScript possui verificação de tipo estático. É aquele mesmo lance que eu falei. Ele verifica o tipo, né? O tipo estático, para ver se ele está recebendo de fato o que ele deveria receber. No JavaScript tu não consegue fazer isso. Tem que lançar o dado de tal maneira, porque aqui não dá para mostrar, né? Mas, por exemplo, se eu só mandasse description aqui, mas não soubesse qual é o tipo dele, se fosse um number, por exemplo, e eu mandasse uma string, ele ia dar erro.
Porque ele não tem como fazer essa validação por aqui. E tem o gerenciamento de estado com o Vuex. Tá, primeiramente, qualquer site, qualquer coisa que tu vai usar, precisa usar o Vuex? Não. Como o próprio desenvolvedor da Vuex, na minha Economy, ele disse: Vuex é como um óculos. Tu vai saber quando tu precisa usar. E quando a gente vai precisar usar? Quando a gente tem uma quantidade massiva de dados, e esses dados, cada dado tem um estado. E para te gerenciar esses estados todos, fica meio complicado tu fazer isso meio que manual. Um grande exemplo aqui que a gente tem foi do Facebook. O Facebook, ele não tinha um gerenciador de estados. E na época meio que tudo isso era muito novo, entendeu? E o que aconteceu? Chegou a um certo ponto que eles não conseguiam mais organizar esses dados. E aí, o que eles criaram? Eles criaram o Flux, que é o gerenciador de estados para o Facebook. Aqui no VuePlace, a gente tem a Vuex, que o componente, ele recebe um dado, né? Esse dado dispara uma action, e essa action vai comitar para a mutation. Só a mutation vai ter permissão para alterar um estado. E esse estado vai ser renderizado de novo no componente. Pode ver que isso aqui é uma maneira muito legal de a gente organizar nossos dados, e tudo fica muito bem explicado, muito bem organizado a forma que o fluxo vai dar. Por exemplo, se eu quisesse alterar diretamente esse estado aqui, poderia dar erro. E tu não saberia onde seria. Ou melhor, tu poderia fazer uma gambiarra do caramba para tentar alterar esse estado aqui. E na hora de arrumar isso, tu não saberia como. E é por isso que a gente tem o intermédio aqui da action, da mutation para state. Porque se eu tentar alterar esse dado, eu vou ter que passar pela action. E a action é que vai dar os comandos para mutation. Basicamente, bem exemplificado dessa forma. E outra coisa também da Vuex é que ela é reativa. Então, se eu alterar em qualquer parte do meu código a state de, por exemplo, pegar aqui e alterar, fazer uma action que, sei lá, que altera o ID de um dado. Ele já vai refletir na mutation, e essa mutation já vai refletir na state, e essa state já vai me retornar no componente que eu estiver usando esse ID. Entendeu? Então, ele consegue trazer esse lance da reatividade, que também fica bem legal. Atomic Design. O Atomic Design é uma metodologia desenvolvida por Brad Frost, criação de design systems. Ela é composta de 5 estágios, trabalhando juntos para criar uma interface de maneira deliberada e hierárquica. Os 5 estágios do Atomic Design são átomos, moléculas e organismos, modelos e páginas, que no caso ali seria templates e pages. Uma coisa que a gente pode ter também como problema, trabalhando com Vue puramente, só, sem nenhum pattern nem nada, é a questão da organização dos componentes. Você organizar os componentes, tipo uma pasta que tenha só botões, por exemplo, não é tão vantajoso, porque, por exemplo, alguns botões são só são coisas bem simples, como abrir o modal ou te levar para uma página. Outros botões não. Outros botões são mais complexos, vão fazer outras coisas que influenciam muito mais no teu código. Então, uma ótima maneira de organizar, tanto para a parte do programador quanto do UX, né, seria o Adriano, seria usando o Atomic Design. Por quê? Aqui você consegue muito bem gerir e gerenciar a responsabilidade de cada componente. Entendeu? Você pode definir que um botão é só um átomo porque ele faz uma coisa bem pequena.
Uma molécula seria um conjunto de átomos para gerar algo mais sofisticado, mas mesmo assim básico. Teria organismos, que seria a junção das moléculas com vários átomos, que já torna algo muito mais complexo. E seria o template, que seria meio que uma melhoria dos organismos. Seria meio que juntando tudo: organismo, molécula, átomo, outro template. E tem as pages que é para guardar isso tudo. Então ficou muito, muito bem organizado essa forma. E tipo, aqui não tá, mas também teria o bóson depois de átomos. Aí, se você entender um pouquinho de biologia, não vai ter problema nenhum em saber qual é o dever de cada um, de um átomo, de uma molécula, de um bóson. Explicando rapidamente o lance dos bósons, seria algo que influencia na tua página, só que visualmente. Que se tu tirar, por exemplo, aqui a gente tem um bóson, que é os cards. Se eu, por exemplo, tirar esses cards aqui, nada vai interferir na funcionalidade da minha página. Só vai interferir no design dela, no CSS. Por exemplo, eu vou tirar aqui, colocar um 8, só para não continuar dando erro. E aqui é porque não importa o bóson, tá? Então, mas enfim, é algo bem pequeno, que não vai interferir na tua aplicação, que não vai quebrar o teu código. Ninguém vai te ligar depois falando: o código quebrou e tudo mais, está dando erro na página. Nada disso. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar. Não expliquei direito, eu expliquei muito rápido alguma coisa. Ou se tiver, a gente vem corrigir.